Deus. Bendito seja Deus, glorificado seja o seu nome. Meus irmãos, abra a sua Bíblia, mesmo que assentado, com toda a reverência possível. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler apenas o versículo de número 26 e utilizaremos como referência a mensagem nesta noite a parte final desse versículo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A graça, a bondade, a misericórdia e a presença do Senhor Jesus, ela se faz presente aqui nessa noite. Quero acreditar que o Espírito Santo já tem operado, trabalhado, falado no nosso meio nesta noite. Tenho certeza que Deus tem renovado a sua força, o seu vigor, a sua alegria. E acredito que Deus tem uma palavra de instrução, de orientação para a sua vida nessa noite. 1 Coríntios, capítulo de número 11, e versículo de número 26. Todos aqueles que servem ao Senhor, que adoram, que creem no Senhor Jesus Cristo, acharam a palavra de Deus nessa noite? Amém? Diz assim a Bíblia Sagrada: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Em outras traduções diz, até que o Senhor venha. Existem algumas variações, mas a maior parte delas diz, até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos falar algo baseado nessa parte final desse versículo, esse versículo de número 26 do capítulo 11, que acabamos de ler nessa noite de 1 Coríntios. Vamos nos firmar nessa parte final que diz que até que Ele venha. Essa é uma ordenança deixada pelo apóstolo, por Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 26, e fala sobre o ato da ceia do Senhor, esse ato que daqui a pouquinho, todos aqueles que se sentem aptos, que examinaram-se a si próprio e vê a possibilidade de participar e a condição de participar da ceia do Senhor nesta noite, vão ser convidados e estarão participando da ceia do Senhor nesta noite. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, que todas as vezes que participarmos desse ato, na qual vamos participar daqui a alguns minutinhos, nós devemos trazer a memória, né? A Bíblia aqui diz, todas as vezes que comerdes o pão, posteriormente beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Devemos proclamar a morte do Senhor, falar sobre o ato, sobre a atitude, sobre a ação de Cristo na cruz do Calvário. Vocês hoje já ouviram louvores aqui que proclamam, que falam da grandeza do ato de Cristo na cruz do Calvário. E se estamos aqui nesta noite é porque Jesus pagou um preço. Jesus se deu por nós ali na cruz do Calvário. Jesus se colocou naquela cruz no nosso lugar e nos deu a possibilidade de hoje estarmos aqui, porque até então nós estávamos separados de Deus, mediante a nossos atos, aos nossos pecados, as nossas atitudes que desaprovam, que desagradam a Deus. Mas desde o momento que Jesus se deu ali na cruz do Calvário, pagou o preço chamado preço da nossa redenção, nós tivemos novamente a possibilidade de sermos novamente ligados diante de Deus. E Paulo fala sobre esse momento que vamos participar daqui a pouquinho, que devemos trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós. Ao participarmos do pão e do cálice do Senhor, proclamais a morte do Senhor. Mas é interessante que ele afirma, ele diz na parte final desse versículo, que é até que Ele venha. Eu não sei quantos daqui estão presentes nesta noite, que trouxeram a sua lembrança, a sua memória nesta noite, que Jesus irá buscar, irá voltar. Eu não sei quantos são aqueles que aguardam esse momento. Eu não sei se já existe ou se ainda existe a expectativa no seu coração sobre essa palavra, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos, para buscar o seu povo. Eu não sei se isso já te veio à memória durante esse dia,
e você se lembrou, hoje é o culto de Santa Ceia, eu vou participar da ceia do Senhor, e eu vou trazer à memória o ato de Cristo na cruz do Calvário, eu vou proclamar esse ato até que Ele venha. Não sei se o seu coração pulsa mais forte quando ouve falar que Jesus vai voltar, porque essa era uma prática habitual algum tempo atrás, quando pregávamos a palavra de Deus em uma igreja como esta, linda, florida, maravilhosa e bela, e falávamos alguma coisa com respeito ao ato de que Jesus estaria voltando para buscar o seu povo, as pessoas glorificavam, bendiziam, alguns choravam e alguns ansiavam, alguns pediam: Senhor, volta logo. Não sei qual é a sua condição de vida, qual é o seu momento, o que você passa, o que você vive, se você vive em conforto, se você vive em dificuldade, se você tem o suficiente, se você tem sobrando, se você vive uma vida confortável, se você não vive, quais são as condições de vida que você vive hoje. Não sei a que ponto você tem ainda a expectativa de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Não sei até onde vai essa expectativa, essa palavra, essa proclamação. Eu não sei o que se passa no seu interior, na sua mente, no seu coração, na sua alma nessa noite. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor contempla e sabe quais são os seus reais pensamentos diante desse fato, dessa condição. Mas uma coisa eu quero te afirmar e quero que você grave no seu coração nessa noite. Quero que você se apegue, se atenha a essa grande verdade. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Jesus está prestes a voltar. Se você parar para analisar, observar e ver todas as profecias que estão descritas na palavra de Deus, elas já se cumpriram praticamente. Se há alguma coisa para que se cumprir, é muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. Muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo na atualidade. Nós temos hoje mais do que nunca uma certeza: Jesus está voltando. Tudo isso aí que você tem visto nesses últimos tempos, nesse último ano, tudo isso que tem acontecido durante todo esse processo que nós estamos vivendo, talvez seja uma das maiores confirmações que Jesus está despertando pessoas para que creiam que Ele vai voltar. E isso é uma verdade que você não pode deixar de acreditar e de guardar no seu coração, de que Jesus está voltando. Talvez você me perguntaria: tudo bem, Jesus vai voltar, mas até que Ele volte, o que nós devemos fazer? Até que Ele venha, o que nós devemos fazer? Eu vou falar para você aqui sobre 7 atitudes que devemos tomar até que o Senhor volte. A primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que Jesus vai voltar. Se você for um pouquinho mais audacioso, você vai acreditar que Jesus está voltando. Mas até que Ele volte, até que se consume essa palavra bíblica, até que se consume essa promessa bíblica, o que nós temos que fazer? O que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira coisa que nós devemos fazer até que Ele venha é crer. É crer. É crer. E é por isso que eu entro nessa linha de pensamento bem prática, bem objetiva e bem clara nesta noite. Em primeiro lugar, te mostrando, enfatizando que Jesus vai voltar, para que você coloque a sua fé em ação e continue acreditando que daqui a pouquinho a igreja de Cristo vai ouvir o barulho da trombeta tocar. Para que você não deixe de acreditar que Jesus vai voltar. Enquanto Ele não volta, o que eu preciso fazer? Crer, 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 crer que Ele vai voltar. Olha só o que a Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 3, a Bíblia diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O próprio Senhor Jesus disse essa palavra. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Quem disse que Jesus vai voltar? Ele próprio. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, estejais vós também. Pastor, o que eu preciso fazer até que Jesus venha? Acreditar, crer. E o seu maior apoio é a própria palavra do nosso Senhor Jesus, que Ele foi preparar lugar e que Ele virá novamente para nos buscar. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida tão saudável nessa terra, agora que eu consegui conquistar a minha casa, Jesus até me deu um carro novo, glória a Deus, que bênção que está a minha vida, meus filhos, meu matrimônio, está tudo perfeito, pastor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se isso vai frustrar os seus propósitos, os seus planos, eu não sei, mas eu preciso te dizer essa verdade, nós não devemos nos conformar com esse mundo. Por quê? Porque o que nos aguarda é muito, mas é muito melhor do que qualquer coisa que este presente século, que essa vida terrena pode nos proporcionar. O que Deus tem reservado para os seus é incomparável com aquilo que de melhor nós podemos viver nessa terra. O que Deus tem para os seus não se compara a nada que esse mundo pode oferecer. Viva o melhor de Deus nessa terra. Aproveite as bênçãos celestiais. Tome posse de tudo que Deus lhe proporcione. Mas nunca se esqueça que o seu alvo deve ser o céu. É para lá que a igreja de Cristo vai. É lá que nós vamos morar. E é lá que deve se ater o desejo do nosso coração. Por melhor que seja, por mais conveniente, mas nunca se esqueça que um dia Jesus vai voltar. E Ele vai levar os seus escolhidos, aqueles que se colocaram, que se curvaram, que o servem, que o buscam, que o adoram, para ir morar com Ele lá na glória. E o que eu preciso fazer, Senhor Jesus, até o dia em que o Senhor vai vir buscar-nos? Em primeiro lugar, crer. Como disse o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1 ao 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei novamente, ou virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É o próprio Senhor Jesus que nos fala, que nos orienta. Mas pastor, além de crer, o que eu preciso fazer até que Jesus venha, até que Ele venha? Além de crer, meu irmão, você precisa continuar buscando a Deus. Como? Orando. O que eu preciso fazer até que o Senhor venha? Orar. Orar. Pastor, mas eu tenho um desejo, uma vontade de que Jesus volte logo. Não sejais ansiosos. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Até que Ele venha, a nossa atitude aqui deve ser continuar orando, almejando, desejando, querendo o céu. Mesmo que a ansiedade bata mediante as circunstâncias que atravessamos nessa terra,
mediante as ocupações, as situações, a tudo aquilo que norteia o nosso ser, a nossa ansiedade deve estar contida em Deus, simplesmente em Deus. E tudo aquilo que se relaciona a essa terra, a esse mundo, nós precisamos descansar no Senhor e não andar ansiosos. Quantos de nós nos sentimos tão ansiosos, diariamente, constantemente, permanentemente? Mas a palavra de Deus nos instrui nessa noite, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 7. Mediante a tudo isso, o que eu preciso fazer? No meio da ansiedade, no meio da turbulência, no meio das aflições, no meio das angústias, no meio das dores, até que o Senhor venha, o que eu preciso fazer? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz assim também: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração, porque o fim está próximo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. O Salmo 107, versículo 28, versículo 30 diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação que os se encontravam, reduziu a tempestade em uma brisa e serenou as ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. O que eu preciso fazer? As lutas são grandes, as aflições são imensas, as dificuldades se levantam. Simplesmente ore. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade, a brisa e serenou as ondas sossegaram e eles se alegraram. Deus os guiou até o porto almejado. Deus vai te conduzir, Deus vai te guiar ao porto almejado, que é o céu. Então o que eu preciso fazer até que Ele venha? Orar. Só isso? Não, existe uma outra responsabilidade que Deus destinou, conduziu, direcionou a sua igreja. Qual? Até que Ele venha, devemos, além de orar, além de crer, nós precisamos continuar pregando, falando, anunciando a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 7. Por onde forem, pregue esta mensagem, porque o reino de Deus está próximo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, versículo 14 até o versículo de número 15. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, ou a fé vem pelo ouvir a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso se faz necessário, Romanos capítulo 10, versículo 17, que até que o Senhor venha, se pregue a Bíblia, a palavra de Deus, porque é a palavra que vai gerar fé, a palavra que vai transformar, que vai mudar, a palavra que vai guiar, que vai orientar. Até que o Senhor venha, se faz necessário crer, se faz necessário orar, se faz necessário pregar, se faz necessário também, até que Ele venha, vigiar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, versículo de número 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. As lutas são reais, mas vigia, esteja atento, fique alerta. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor.
Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 42 ao 44. O que eu preciso fazer até que o Senhor venha? Vigiar. Vigia, fica atento. A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, está ao teu derredor, rugindo como um leão. Ele não é leão, mas ele tenta, de alguma forma, te intimidar, porque nós sabemos que o leão, a tribo de Judá, é aquele que morreu na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos estar aqui. Mas até que ele venha, se torne vigilante. Até que ele venha, o que eu preciso ainda fazer? A introdução dessa mensagem te orientou, nesta noite, até que ele venha, desejar a sua vinda. Isso deve fazer parte da sua trajetória de vida cristã. Ansiar, desejar, ter vontade que Jesus volte. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Em uma outra tradução diz assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser revelada ou que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ei, deseje, anseie, aguarde a vinda do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tiver feito. Mateus capítulo 16, versículo 27. O que eu preciso fazer até que o Senhor venha? Crer, orar, pregar, vigiar, ter um desejo no seu coração de que o Senhor volte. Só isso? Não. Até que o Senhor venha, nós precisamos estar preparados. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vós, que é Cristo. 1 Pedro 3,15. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo de número 34. Até que o Senhor venha, nós precisamos estar aptos. Como que está a sua vida? Hoje você pode fazer uma autoanálise. Eu não tenho possibilidade de analisar a sua vida, a sua condição espiritual, o seu nível de fé, mas você pode. Como diz o ato bíblico nessa noite, que nós normalmente utilizamos para a celebração da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você hoje tem a possibilidade, como assim eu também tenho, de examinar a minha vida. Então examine a sua vida, meu irmão, porque Jesus está voltando. Olhe se as suas condutas, se a sua forma de agir, de se conduzir diante dele, diante dessa sociedade, elas são condizentes com o chamado que Deus destinou à sua vida um dia. É muito importante termos a convicção e a certeza de que quando a trombeta tocar, nós vamos subir para estar com o Senhor para sempre lá na glória. E para finalizar, meus irmãos, o que devemos fazer até que Ele venha? Esperar. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus o seu Filho,
a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência, até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Até que o Senhor venha, meus irmãos, nós precisamos esperar. Não abra mão do direito e da promessa que o Senhor lhe fez um dia, quando você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Espera, aguarda mais um pouquinho. Para alguns esse mundo pode estar perfeito, para outros pode estar turbulento, mas uma coisa eu te digo: até que Ele venha, aguarde, espera no Senhor, confia nele, crê, ora, prega, vigia, espera, deseje, se prepare, porque Jesus está voltando. Hoje nós relembramos o ato dele na cruz do Calvário, e não existiria um momento mais propício para nós enfatizarmos essa grande verdade de uma forma bem simples, de uma forma bem direta, de uma forma que todos entendam, do que essa noite. Porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que nós devemos participar do pão, participar do cálice e proclamar, falar, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração por você. Depois desse momento, o pastor Wellington vai estar aqui embaixo, ministrando já a ceia do Senhor nessa noite. E eu quero te dizer, você que se sente em condição, você que se examinou a si mesmo, você está apto a participar da ceia do Senhor nessa noite.